palavras que começam com a letra I, que vão ajudar você a perceber um pensamento herético. O primeiro I nós vamos chamar de pensamento isolado. O que é um pensamento isolado? É quando uma pessoa, ela dentro de toda uma construção teológica, ela cirurgicamente tira um ponto de todo o seu contexto e ela enfatiza aquele ponto exclusivamente, independente da sua relação com outros princípios. Então nós vamos precisar entender isso como um problema de anatomia teológica. O que é um problema de anatomia teológica? Por exemplo, na teologia sistemática, nós vamos estudar vários temas separadamente. Porém, precisamos entender que esses princípios estudados separadamente só funcionam na vida quando estão juntos, porque é só quando estão juntos que eles têm vida. Então, se você pegar os membros e colocar dentro de um saco, você não tem um corpo, porque eles não estão ligados entre si. Temas e assuntos isolados, pensados separadamente, podem abrir um caminho para pensamentos heréticos. Ou seja, todo o princípio ele funciona a partir da sua relação com o outro. É um pensamento de um autor que nós gostamos muito, chamado Edgar Morin. Ele fala do pensamento sistêmico, ou seja, que nós não podemos mutilar o conhecimento, mas que todo conhecimento é complexo, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de estar relacionado um com o outro. Então nós vamos começar a estudar um assunto e você vai perceber que ele depende de outro, que se relaciona com outro, que está baseado em outro, e é isso que vai nos impedir de entrarmos em pensamentos heréticos. Então, quando você vai ouvir alguém falando sobre um ponto, é muito importante você entender, mas como que esse ponto se relaciona com os outros? Qual a importância nos outros no funcionamento desse? E aí você vai trazer vida para essa ideia, porque tudo aquilo que é separado é morte, porque separação é morte. Tomar cuidado para que você não venha tomar veneno em taças de cristais, porque toda ideia fragmentada, separada, está ministrando para você morte e não vida. O nosso segundo I é o pensamento individual. Tão perigoso quanto o pensamento isolado é pensamento individual. É eu pensar sozinho um ponto só. Então eu pego um ponto só e começo a bater e pensar, estudar só esse ponto, sem entender toda a complexidade, ou seja, como ele se relaciona com todo um corpo doutrinário, com uma série de princípios e verdades fundamentais. O assunto isolado é perigoso e pensar sozinho mais perigoso ainda. E aí, por que que as pessoas pensam temas isolados e pensam sozinhas, pensam individualmente? Porque existe algo que nós chamamos de mito da originalidade. O que é o mito da originalidade? É aquela pessoa que sofre da síndrome do autodidata e ele acredita que a facilidade que ele tem de aprender as coisas com os livros se aplica também ao conhecimento de Deus, se aplica também à teologia, ou seja, eu não preciso de ninguém para aprender as escrituras, para estudar a Bíblia, eu aprendo sozinho. E aí ele cria aquela máxima, eu não li isso em nenhum livro, eu tive essa revelação sozinho. Isso que nós chamamos de um mito da originalidade. É eu acreditar que eu posso pensar um ponto isolado sozinho. Isso vai gerar uma série de confusões, uma série de ventos de doutrinas, de pessoas que cada hora estão falando uma coisa diferente, pessoas que há 20 anos atrás falavam uma coisa, depois de 5 anos falam outra, e depois de mais 5 anos estão falando outra, ou seja, são pessoas que dificilmente se tornarão uma referência, porque uma referência é como um farol não pode mudar de lugar, porque senão já não pode ser mais uma referência. Pensa nisso. Então, a grande verdade é que não existe nada novo debaixo do sol. Essa ideia do pensar sozinho, quem pensa só pensa partes, não vê tudo. Então é um pensamento incompleto, é uma ideia equivocada, sofismática, que ela de alguma maneira sempre vai ser arrogante e altiva. Então muito cuidado com isso. Pessoas que pensam pontos isolados e pessoas que pensam sozinhas.
sem estar no conselho, na comunhão, na relação de aliança com a igreja, com o corpo ministerial. Então isso é muito perigoso. O terceiro I, o pensamento inovador. Muitas das heresias, elas vão surgir na história como um meio de buscar essa ideia do novo. O pensamento exclusivo, individual, tem essa busca desse sentimento do meu, né? Eu tive essa revelação, eu descobri isso. Então isso é muito vaidoso. E a vaidade, ela é um dos maiores sintomas da orfandade. Porque a orfandade, ela necessita de aprovação, ela necessita de aceitação. Então eu preciso provar que sei, eu preciso provar que alcancei. Só que a própria tentativa de provar já revela a sua insegurança, a sua orfandade vaidosa. Então muito cuidado com pensar pontos isolados, pensar sozinho e pensar o inovador, pensar o novo, pensar o que ninguém pensou. Não há nada novo debaixo do sol. Esse pensamento da inovação, esse pensamento da originalidade, de você patentear uma ideia, de patentear um princípio, isso é muito, muito infantil. Tem uma citação que eu quero compartilhar com você de Chesterton no seu livro chamado Ortodoxia. Olha que interessante. Irônico, inclusive. Confesso francamente todas as ambições idiotas do fim do século. Como todos os outros menininhos pomposos, olha aí que eu falei, orfandade vaidosa. Como todos os outros menininhos pomposos, tentei colocar-me à frente do meu tempo e descobri que estava 1.800 anos atrás. Olha aí, na tentativa de tentar trazer o novo, ele nada mais estava fazendo do que reproduzindo aquilo que já tinha acontecido há 1.800 anos atrás na história. Muito cuidado, nós não podemos queimar as pontes para com os marcos antigos da história, porque se você queimar as pontes com o passado, você está criando labirintos para o futuro. Porque um dia alguém vai perguntar de onde veio isso? Então nós temos que nos apoiar nos nossos pais, na história, nos marcos que foram estabelecidos na construção do conhecimento bíblico. Então ele diz, quando eu achei que estava na frente do meu tempo, na verdade, eu estava fazendo algo, falando algo que já tinha sido falado há 1.800 anos atrás. Forcei minha voz com um penoso exagero juvenil. Olha aí, meninice. Forcei a minha voz com um penoso, um esforço de um exagero juvenil ao proferir as minhas verdades. E fui punido da maneira mais adequada e engraçada, pois mantive as verdades, mas descobri, não que não eram verdades, poderiam até ser verdades, mas que simplesmente não eram minhas. Quando imaginei que estava sozinho, encontrei-me de fato na ridícula posição de perceber o apoio de toda a cristandade, de toda a ortodoxia cristã. Ele diz, Deus me perdoe, mas talvez eu tenha tentado ser original. Mas só consegui inventar por minha própria iniciativa uma cópia inferior das tradições existentes da religião civilizada. Tentei fundar uma heresia só minha, e quando lhe dei o último acabamento, descobri que na verdade era a ortodoxia cristã, que era uma verdade cristã já pensada, já ensinada, já comunicada há muito tempo atrás. Muito cuidado com essa vaidade de se achar protagonista, precursor, único, de se achar original. Isso pode levar a um caminho deslizante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo.
Ninguém que fala pelo Espírito fala a partir da interpretação pessoal, do pensamento isolado, individual e inovador. Um outro aspecto muito importante para proteger a gente desses 3 Is que nós já falamos até agora, está na mesma carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. O nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve: por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Isso aqui é sensacional. Eu quero te dizer algo. Mais importante do que você tentar se esforçar, como Chesterton diz, um esforço penoso para tentar ser inovador. Mais importante do que você se esforçar para tentar falar o que ninguém disse, para tentar pensar um ponto isolado, pensar individualmente, de forma inovadora, mais importante do que trazer algo novo, falar o que ninguém disse, é lembrar a igreja daquilo que já foi falado. Infelizmente, nós assimilamos essa ideia pós-moderna, individualista, privatizada da profecia, em que nós procuramos por palavras individuais. Só que a função dos profetas sempre foi de lembrar o povo das palavras de Deus. É sempre lembrar, porque você precisa lembrar para não se esquecer, porque esquecer é perder-se da palavra, e perder-se da palavra é perder-se de Deus. Hoje nós precisamos de mais gente deixando de tentar falar algo novo para apenas lembrar a igreja do que já foi dito, querido. Princípios que já foram falados, compartilhados, mas que foram subestimados. Princípios elementares da fé e da vida cristã que precisam ser trazidos de volta para relembrar, manter vivo, para que não seja perdido. Leia as Escrituras, você vai ver que o tempo todo, por exemplo, Deuteronômio significa essas são as palavras. Por quê? Porque ao entrar na Terra Prometida, eles tinham que se lembrar o tempo todo das palavras de Deus, para não se perderem, não se desviarem. Meditar dia e noite, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para ser bem-sucedido, para poder ser cumprimento de tudo aquilo que Deus falou. Então isso é muito importante. Eu estou pronto. Eu sempre terei o cuidado de lembrá-los, lembrar vocês do que vocês já sabem. Para quê? Para que vocês estejam solidamente firmados. Então nós precisamos de menos gente falando coisa nova e mais gente lembrando a igreja daquilo que já foi escrito, daquilo que já foi falado, daquilo que já foi pregado.